Seja bem-vindo, estamos começando mais um programa Guardados da Memória a partir de agora. Nosso entrevistado de hoje formou-se em Direito em 1988, atuou por mais de 35 anos na Segurança Pública do Rio Grande do Sul e aposentou-se em 2015 como delegado de Polícia Regional. Já sabe de quem estamos falando. E delegado Cezefredo Lopes é o nosso entrevistado de hoje no programa Guardados da Memória, que começa em seguida. No programa Guardados na Memória de hoje, delegado, hoje advogado, porque já se formou em 1988, mas começou a atuar há pouco. E é uma das coisas que nós vamos conversar hoje com Cezefredo Lopes. Doutor Cezefredo, obrigado por nos receber aqui em sua casa. É uma satisfação, eu que escolhi ser bagéense, escolhi essa cidade para trabalhar, escolhi para viver e escolhi para permanecer. Então, um abraço a todos os telespectadores da TV Câmara e obrigado pela tua presença e a presença de vocês aqui, Paulo Ferreira. Muito obrigado. Já que o senhor fez menção, o senhor veio para Bagé quando? Em que momento da sua vida? As datas importantes da nossa vida a gente não esquece. E eu cheguei aqui em 10 de março de 1992. Eu era delegado recém-ingressado na carreira de delegado. E estava trabalhando em Cacequi. Trabalhei 14 meses em Cacequi e fui convidado para vir para Bagé. E me recordo que cheguei aqui em 10 de março de 92 e a minha posse junto à minha delegacia, a qual fui designado, ocorreu em 13 de março daquele mês. Então, oficialmente, eu passei a ser delegado de polícia em Bagé desde 13 de março de 92, já faz algum tempo, né, Paulo? E desde que o senhor chegou como delegado, nunca mais saiu? Ou teve algum período fora? Não, eu assumi aqui a então primeira delegacia de polícia, que ficava lá onde hoje é a DEFREC. Ali eu trabalhei 1 ano e pouco. Depois eu fui transferido para a antiga 3ª Delegacia de Polícia, onde hoje é a 2ª Delegacia. Ali também trabalhei uns 2 anos. Depois trabalhei no CO, que hoje não existe mais, o Centro de Operações. Nesse meio tempo, o delegado que era o titular da Delegacia Especializada de Combate ao Furto de gado e abigeato, que era a Delegacia Especializada, a antiga Coordenadoria de Combate ao Abigeato, ele foi transferido e eu assumi essa Delegacia Especializada de Combate ao Abigeato, que era uma delegacia única no estado. Ali eu trabalhei por um bom tempo nessa delegacia. Depois, lá por 96, por aí, eu fui transferido para a Delegacia de Trânsito. Na Delegacia de Trânsito eu trabalhei, acho que uns 2 anos ou 3, até a extinção da Delegacia de Trânsito, porque nós tínhamos uma estrutura policial bem mais complexa naquela época, e pelo menos aqui em Bagé, e vários órgãos foram extintos. Foi extinta o CO, que foi transformado numa delegacia de DPPA, hoje é a DPPA, Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Foi extinta a Delegacia de Combate ao Abigeato e no seu lugar foi criada a hoje DEFREC. Então, me recordo que em 1997 nós inauguramos a DEFREC aqui em Bagé e eu fui o primeiro titular da DEFREC. A DEFREC começou muito bem porque no dia aqui estava ocorrendo uma série de furtos e arrombamentos e tinha um famoso autor desses delitos que eu me recordo muito bem, o nome dele era chamado Bagé. E no dia da inauguração da DEFREC, esse Bagé, que já tinha tiroteado por muitas vezes com os policiais aqui, cidades vizinhas, ele foi preso. Então, em 97 foi criada a DEFREC,
no lugar da Delegacia Especializada de Combate ao Objeto. Então, quer dizer, eu sempre, até 2012, eu sempre trabalhei em Bagé. Mas, nesse meio tempo, eu respondi, porque a carência de delegados naquela época era muito grande, como ocorre ainda hoje, né? Então, eu respondi por praticamente todas as delegacias aqui da região, por Dom Pedrito, por Lavras do Sul, por São Gabriel, por Erval do Sul, que hoje essa cidade não pertence mais à região de Bagé, pertence a Pelotas. Depois eu respondi muito tempo por Candiota, por Aceguá. Aliás, Aceguá foi um trabalho nosso que nós implantamos com o apoio do prefeito, com a dedicação do então prefeito Dr. Júlio César Pintos, que foi uma pessoa que buscou junto à administração do Estado, junto à Secretaria de Segurança e à chefia de polícia, a implantação desta delegacia. Então, eu trabalhei praticamente em todas as delegacias. Em 2000, acho que foi 2000, o delegado regional da época, o Dr. Paulo Veras, se aposentou. Paulo Veras Simões, que hoje é secretário de Mobilidade e Transporte. O nosso secretário de Transporte do município de Bagé. Então, eu assumi interinamente a delegacia regional e permaneci. Depois fui confirmado na função e permaneci até 2012. Então, quer dizer, na verdade, eu não trabalhei todo esse tempo aqui em Bagé. Em 2012 eu fui transferido, fui para Porto Alegre. Lá eu assumi cargos de diretor de divisão junto à chefia de polícia, Palácio da Polícia. Eu trabalhei inicialmente no departamento de informações, de informática, quer dizer. Trabalhei junto ao DIMP, depois eu trabalhei junto ao departamento de administração policial. Então, eu sempre dizia, nós estávamos aqui numa função de executor das atividades. E lá nós passamos a trabalhar do outro lado desse mesmo balcão, no sentido de prover, facilitar o trabalho da retaguarda aqui, de colocar em execuções políticas de implemento de novas tecnologias na área da informática, enfim. Foi bem na época da Copa do Mundo, então muitos programas foram desenvolvidos em conjunto com os demais órgãos de segurança, com a Brigada Militar, enfim. E depois eu passei a administrar a divisão de transportes e manutenção, onde a gente coordenava toda a frota do Estado, 2.000 e poucos veículos, né? Então, foi uma atividade bastante diferenciada da que nós exercíamos aqui, mas também muito rica em conhecimento, enfim, porque a gente pôde ver a polícia por um outro ângulo, a questão da administração, enfim, de como prover as necessidades que nós tão bem conhecíamos aqui no nosso interior. Eu quero conversar mais com o senhor sobre segurança, mas antes eu quero voltar um pouquinho antes na sua trajetória. O senhor nasceu aonde? Eu sou natural aqui de uma cidade que fica a 170 quilômetros de Bagé, chama-se Santana da Boa Vista, para muitos Santaninha. Ela se emancipou em 1965 de Caçapava do Sul. Então, minha origem é Caçapava do Sul, distrito então de Santana da Boa Vista, hoje cidade emancipada, cidade onde eu morei até os 14, 15 anos. Nasci no interior. Como é que foi a infância? Primeiro ano eu estudei lá fora, tinha que ir a pé para a escola, era uma escola muito rústica, né? Aí no segundo ano aí a minha família já foi para a cidade, então durante o período escolar a gente ficava na cidade, férias vinha para a campanha, ajudando meus pais, enfim, lá na atividade rural, né? E onde permanecemos ainda com essa propriedade, eu sempre que posso, fim de semana eu estou lá, eu acabei de vir de lá, então é muito gratificante tu sempre manter contato com as tuas raízes, né? E aí fiz o primário em Santana,
fiz o ginásio, na época tinha o ginásio em Santana, e o que tinha a oferecer em termos de estudo, Santana era até o ginásio. Aí o que eu fiz? Aí eu consegui convencer o meu pai para que me mantivesse, né, em Caçapava do Sul. Em Caçapava eu fiz o segundo grau e, coincidentemente, agora no segundo grau eu terminei há 40 anos. Qual é a lembrança mais interessante que o senhor tem junto aos seus pais? O que o senhor se lembra da sua infância? Não, o que eu sou hoje, né, todo esse crescimento é graças a meus pais, né? Porque se eu for fazer um comparativo com as demais pessoas que moram e que continuam morando naquele meio em que eu nasci, tudo pessoas idôneas, todas as pessoas, mas são pessoas que o seu mundo se resume naquela volta ali, que não conseguiram, né, ou não procuraram buscar novos horizontes. O senhor se sobressaiu comparado a eles? Não é que eu tenha me sobressaído, mas a gente procurou, através do conhecimento, através da busca do estudo, enfim, com a ajuda dos meus pais, dos meus familiares, enfim, a gente procurou continuar estudando, que era uma aspiração que nós tínhamos, porque isso aí pode até servir de exemplo para qualquer um que nasce num meio pobre, mas através do estudo, da dedicação e de acreditar em si, ele consegue romper esse círculo que o limita e buscar os horizontes. Isso aí que a gente procura fazer, nunca esquecendo, né, as suas origens, da onde começou e como começou. Mas isso aí eu acho que pode servir, né? Outra coisa, naquela época a gente, 7, 8 anos, 9 anos, já trabalhávamos, já ajudávamos nas lides da atividade do campo, enfim, da lavoura, da criação. E hoje parece que há uma mentalidade ou até uma proibição em que o menor não pode se submeter a certas atividades. Quer dizer, ele não deve se submeter, mas desde uma vez que ele esteja no ambiente, que esteja trabalhando, aliás, que esteja estudando, que esteja... Agora, proibir que uma criança trabalhe e ao mesmo tempo permitir que ela fique jogada à rua em busca de más companhias e outras degradações da vida, eu acho que não é o caminho ideal. Então, o senhor acha que há uma certa distorção hoje, por assim dizer? Com certeza. Nessa questão infantil? Nessa questão, porque é muito valorizada essa proibição de a criança trabalhar, de a criança... E eu passo que naquela época a gente ansiava por buscar um trabalho, e não existia esse trabalho formal, por causa da cidade pequena, não tinha. Mas aquilo ali, quando a gente conseguiu o primeiro emprego, aquilo ali era um momento assim de glória para a gente, quando a gente conseguia romper aquele círculo e buscar, não é, a sua valorização, que seria a valorização de uma pessoa para uma profissão que poderia estar iniciando aí e se desenvolver para o resto de sua vida, né? O senhor se formou em 1988 pela Unicinos, em Direito. Lá, o senhor já pensava em ser advogado ou pensava em ser um delegado de polícia? Já pensava na segurança? Não, assim, eu tirei o segundo grau em 75. 76, eu fui para o quartel em 77, fiz o NPR em São Gabriel. De São Gabriel eu fui para Porto Alegre, comecei a trabalhar lá como auxiliar de escritório em 78, e nesse meio tempo surgiu o concurso para escrivão de polícia. Inicialmente eu fui escrivão de polícia. Eu passei no concurso para escrivão de polícia e assumi a primeira delegacia, onde eu passei a ser o único funcionário, já acabando de sair da academia, com 21 anos, 22 anos de idade, numa cidade lá perto de Soledade, pertencia à região de Soledade, que se chama Vitor Grefe. Então lá eu trabalhei 14 meses, como escrivão, aí na busca de continuar estudando, porque eu tinha parado meus estudos. Eu consegui uma transferência para a cidade de Estrela,
Então eu cheguei em Estrela em 80, início dos anos 80, eu era solteiro ainda, já era noivo da minha atual esposa, da Maria Braides, naquela época. E em Estrela, então, ali eu trabalhei, dali um ano casamos, a Braides foi para Estrela, e ali trabalhamos durante 7 anos. Ela também lá ingressou na Polícia Civil como auxiliar administrativa, ingressou na área administrativa. E nesse meio tempo eu não tinha vontade nem ideia de fazer direito, a minha expectativa até era fazer uma outra área. Mas foi incentivado pelo então delegado, que era o meu delegado lá em Estrela, Dr. Hugo Eisler, vivo ainda, aposentado e mora em Lajeado, porque ele também, na época, para ser delegado, não precisava ser formado em Direito, tinha que ter um curso superior. E ele era da área da teologia. E fez o curso para delegado, enfim, era meu delegado. E estudava também na Unicinos, porque havia um ônibus que... E ele lhe incentivou. E ele me incentivou. Então, aquele ônibus saía, que era o ônibus que vinha de Encantado, passava por Arroio do Meio, passava por Lajeado, Estrela e levava os alunos, um ônibus especial, levava os alunos para Unicinos diariamente. E aí ele me incentivou a fazer o vestibular para Direito, para que eu fosse um dia delegado. Eu disse, mas eu acho que está bem assim, eu não tenho essa... achava que não fosse conseguir atingir aquele objetivo de um dia me tornar delegado. Mas fiz o curso de Direito. Inicialmente eu viajava 1-2 dias por semana, porque tudo era muito caro, né? A passagem do ônibus se tornava até mais cara do que a própria mensalidade da Unicinos. Mas em 7 anos eu consegui me formar. Na verdade, me formei em 87/2, segundo semestre de 87/2. E a nossa formatura foi em janeiro de 88, mas a conclusão do curso 87, segundo semestre. E aí, outra coisa, nós estávamos sobre a égide da antiga Constituição, que a antiga Constituição, o concurso para delegado de polícia era mediante a entrevista, enfim, e ali entrava, não era muito, não dependia muito do aluno, da qualidade de conhecimento jurídico que o aluno tivesse. Então era uma coisa muito subjetiva, aquela seleção. Mas como na Constituição de 88 houve essa mudança e terminou e passou a ser um concurso com provas escritas, enfim, de conhecimento, aí o primeiro concurso que abriu, que foi eu acho que em 89, eu fiz, nós éramos 2.000 candidatos, porque na época, hoje, tu abre um concurso para delegado, tem 10-12 mil candidatos, mas na época não era muita procura, mesmo porque o salário era bem menor do que as demais carreiras jurídicas, né? E haviam 100 vagas. Só que para aquelas 100 vagas foram chamados 32 candidatos, que foram os que atingiram foram os que passaram. E aí mais a seleção de psicotécnico, seleção de exame físico. O senhor estava entre os 32? Eu estava entre os 32, sim. Aí nós ficamos em 25 alunos delegados que concluímos final de 89, porque já faziam vários anos que não havia concurso para delegado. Então, em fim de 89, a gente concluiu a academia, uma academia que levou 7-8 meses, né? E a minha primeira designação foi para a cidade de Cacequi. E aí acabamos depois vindo para Bagé e aqui tivemos toda essa trajetória que já narramos aqui. O senhor hoje é um delegado aposentado. Acho que, portanto, mais fácil de tecer alguns comentários sobre a segurança. Como é que o senhor vê a segurança de quando o senhor começou e a segurança nos dias de hoje, a segurança da Polícia Civil? O que eu posso dizer? Assim,
Em termos de efetivo policial, eu entrei em 79, o efetivo policial em 79 era em torno de quase 7 mil policiais. 7 mil policiais para 288 municípios que nós tínhamos no estado. Hoje nós temos quase 500 municípios no estado. Esse quadro de policiais, ele está pouco mais de 5 mil. Então isso aí é um grande ponto negativo para a segurança, porque não está havendo, né, esse investimento para que a gente tenha os policiais em números suficientes para atender a criminalidade. Em compensação, ou não é em compensação, mas por que se conseguiu manter esse atendimento durante todos esses anos com o aumento da população, mas e com cada vez a redução de mais policiais? Porque nesse meio tempo a polícia perdeu muito. A polícia perdeu o Detran, que toda a documentação relativa de veículos, enfim, carteira de habilitação, era com o Detran. A polícia perdeu o Instituto, o Departamento Geral de Perícias. Naquele tempo, para tu ser policial, não precisava ter terceiro grau, segundo grau. Para ser investigador de polícia, não precisava ter segundo grau, apenas primeiro grau. Então, quem é que ingressava? Eram aquelas pessoas que tinham menos idade, menos conhecimento adquirido, enfim. E hoje já exige terceiro grau para o escrivão, para o inspetor, já não existe mais o cargo de investigador. Mas então, hoje existe, mas falta, muitas vezes, aquela pessoa disposta a fazer aquele trabalho que muitas vezes é o mais difícil, que é uma campana, que é trabalhar sobre condições, né, mais árduas, não muito favoráveis. Então hoje nós temos uma polícia muito técnica que trabalha com a tecnologia, com a informação, enfim, na área da TI. Quer dizer, hoje nós temos uma polícia muito técnica e a Polícia do Rio Grande do Sul, e eu acredito que seja uma das mais qualificadas. Agora, falta investir em mais pessoal, porque hoje não se consegue dar uma atenção ao pequeno delito, ao pequeno furto. Então se trabalha no macro, com grandes operações, enfim. E outra coisa que nos preocupa também é se existe esse grande volume de apreensões e de ingresso de produtos tóxicos numa cidade. Quem é que consome isso aí? Quer dizer, o consumidor existe, né? Então, nós temos que ter essa consciência, porque só existe a oferta quando tem a procura. Então, acho que tem que haver uma conscientização, tem que haver uma busca O senhor acha que é uma questão de conscientização ou uma questão de valores? E de valores, enfim, porque quantos e quantos são os fregueses, digamos assim. Por onde é que está indo isso aí? Será que é só aqueles nossos conhecidos que estão na delegacia todo dia, que são, né? Então tem muita coisa por trás. Assim como em qualquer atividade que se considere de certa forma ilícita, mas ele está ali apenas ganhando seu dinheirinho, está vendendo o seu CD ali em tal lugar, não sei o que lá. Mas o que existe por trás disso aí? As organizações que existem por trás, que estão usando as pessoas aqui na ponta, né? Então isso aí que a gente tem que levar em consideração e não sou eu que vou fazer essa conclusão, essa análise, mas deixo assim no ar essa questão para ser analisada até pelo pessoal da área especializada, os sociólogos, enfim. Como é que o senhor acha que isso cresceu ao longo dos tempos, doutor Sigifredo? Isso cresce aqui na ponta, analisando, a falta de uma família bem estruturada, falta de outras condições de trabalho, de investimento, a carência até do próprio poder público, que aquela, tu tem que
que investir no todo, né? Quer dizer, não se faz segurança pública apenas aplicando verbas em segurança. Se faz segurança aplicando, vendo a questão da saúde, a questão da mobilidade urbana, a questão de condições de emprego e renda. É uma questão muito, muito ampla. Então, a condição de valorização das pessoas como seres humanos, né? Porque o que elas querem, muitas, quando entram no consumo de substâncias tóxicas? Elas querem ter o seu espaço garantido, querem também ganhar o seu reconhecimento perante os demais daquela comunidade, enfim. Isso aí é que... Então aí falta... Por que às vezes uma praça que é um órgão de lazer, de as famílias passearem, enfim, e ela se torna um reduto perigoso? Porque falta o investimento do poder público ali, falta uma iluminação, falta uma boa limpeza. Quer dizer, se eu estou num ambiente que esse ambiente está todo cheio de... aquilo ali da tolerância zero nos Estados Unidos, que foi implantada em Nova York, que é a chamada janelas quebradas, enfim. Então, no momento que eu vejo um local que está com lixo e está mal cuidado, se eu jogar mais um pacote de lixo ali, não vai fazer diferença, porque ali já é um local. Agora, se eu chegar num local limpinho, e eu viajo muito pela América do Sul aqui, e a gente vê muitas cidades, que, por exemplo, aqui na Argentina mesmo, esses dias me chamou a atenção, uma pequena cidade de 40 mil habitantes, onde tem na sua praça central, principal, um parque de piscinas, de um teatro grego, enfim, uma coisa de primeiro mundo em termos de limpeza, de qualidade, de organização. Aí me chamou a atenção aquilo e eu conversei com uma senhora ali que era encarregada, e ela me disse, não, essa nossa praça aqui vem pessoas até da França e de outros países para buscar como exemplo, um exemplo que vem sendo buscado lá da Europa. Por quê? Porque é uma população que tem consciência de que muitas vezes é um clube de piscinas que nós não encontramos num clube particular uma limpeza tão grande. Eu procurei lá localizar um papel de bala que fosse naquele parque, não encontrei, um toco de cigarro, não encontrei, porque é a consciência do pessoal. Então nós temos que mudar a consciência. Não adianta nós queremos atribuir ao poder público uma cidade mal cuidada, é culpa do poder público, é culpa do prefeito, culpa disso, culpa daquilo. É culpa de cada um de nós. Me recordo que aqui em Bagé, quando implantaram essas coletoras de lixo, que os containers, e implantaram aqui na minha rua, muitos containers, até eu fotografei, só não publiquei isso aí, em seu redor lotado, em seu redor lotado de lixo, e nas antigas lixeiras de ferro que tinha, que foram cortadas, o pessoal, ao invés de andar mais 10, 15 metros e colocar no container, largava na antiga lixeira no meio do canteiro. Exatamente. Isso ainda fazem isso. E ainda faz. Então isso aí é falta de cultura. Então são coisas assim que cada um tem que ter a sua participação, tem que ter a sua dedicação para que a nossa vida seja melhor. Não adianta nós queremos trocar de governantes, e passar a exigir deles. Assume e já querem que em 15 dias a coisa já esteja funcionando às mil maravilhas, se cada um de nós não der a sua parte. Para nós encerrarmos esse bloco, me fale um pouquinho mais sobre a sua atuação junto à polícia. O que o senhor considera como sendo um feito importante ou o mais importante seu como delegado? Olha, a minha atividade toda laboral foi praticamente na polícia, né? Porque, como falei, entrei em 79, me aposentei em 2015, fazem 2 anos que... E a polícia, durante esse tempo, ela melhorou muito. Nós, a turma de 90, já nos considerávamos um marco de mudança. Um marco de mudança porque nós entramos
sobre a égide de uma nova Constituição, onde tudo era novo, onde passou a ser exigido uma ordem judicial de busca e apreensão, porque antes não existia uma ordem judicial, não existia um acompanhamento do Poder Judicial sobre as investigações, enfim, e aquilo ali foi uma mudança muito boa. E, claro, houve uma resistência muito grande. Agora, na minha atividade policial, eu não posso assim dizer, houve um fato. Eu trabalhei durante todo esse tempo, nunca tive uma situação de risco, nunca tive assim, e não é que eu não fosse, né, para atividade atividade de investigação. Eu sempre procurei acompanhar a minha equipe. Tive uns fatos isolados, houve aqui em Bagé, eu me recordo, um fato onde houve um assalto aqui, um supermercado, enfim, houve tiroteio, mas nenhum de nós foi atingido e acabou falecendo um dos autores do... Então, mas isso aí foi lá por 2000, início do ano 2000, eu acho, no tempo da DEFREC ainda. Eu até acho que foi antes do ano 2000. Mas são fatos isolados, assim, que a parte do abjeato também fizemos um grande trabalho aqui e sempre vai existir a questão do abjeato. O abjeato é histórico, ele não se combate abjeato só combatendo diretamente o abjeato com a equipe policial. Tanto é que aqui em Bagé nasceu esse projeto ASINCER, que é Ações Integradas de Segurança Rural, e que é um formato, uma ideia, um modelo que deve ser seguido, porque o abjeato ocorre lá no interior, mas o consumo da carne ocorre aqui. Eu sempre dizia, essas grandes quadrilhas que atuavam aqui no município de Bagé, muitos eram daqui, mas outros eram origem lá de Pelotas. Mas e lá não se combatia o abjeato, por quê? Porque lá não havia abjeato. O abjeato não era deles. Então eram questões assim, quer dizer, era necessário que a gente fosse lá, investigasse os autores, porque... Para chegar na origem. Então, a questão do abjeato vai ser sempre uma questão muito própria desta região da campanha, né? Isso aí a gente sabe, sempre foi, é histórico e vai continuar sendo, né? Então, são questões assim que marcam bastante e são diferenciadas do restante do estado, essa questão aqui da nossa fronteira. Nosso programa Guardados na Memória hoje está conversando com o delegado aposentado, Sigifredo Lopes, e volta em seguidinha, depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Guardados na Memória, hoje conversando com o delegado aposentado e advogado, Dr. Sigifredo Lopes. Dr. Sigifredo, vou lhe perguntar uma curiosidade. Como delegado, o senhor ainda anda armado? Ando e todo policial, o ex-policial deve andar armado. E é uma questão muito, muito importante, porque essa questão do armamento, desarmamento, quando o armamento era mais uma pessoa do povo andar armada, era mais fácil, eu acho que existia menos criminalidade. E eu defendo a pessoa de bem andar armada pelo seguinte: para que seja expedido essa autorização, esse porte, para que uma pessoa ande armada, ela deve fazer e passa por toda uma série de treinamento psicotécnico, enfim, de habilidade para usar uma arma. E não se usa uma arma assim desnecessariamente. E não precisa se usar uma arma. Eu sou policial há tantos e tantos anos, fui policial e continuo agora como aposentado, e nunca precisei fazer o uso efetivo dela. Agora, eu preciso ter uma segurança comigo.
Assim como o homem de bem precisa, né, o cidadão de bem precisa ter uma segurança consigo. Porque é muito fácil hoje. Qualquer um guri de 15, 16 anos, aí, um infrator, ele sabe que a população está desarmada, então ele se vê até utilizando, às vezes, simulacros de arma, de armas não reais, enfim, de praticar o que estão praticando hoje. Então, não é que eu defenda o armamento, enfim, de uma comunidade, mas eu acho que todo homem de bem, todo cidadão que ele tem a preservar a sua vida, o seu patrimônio, ele deve ter uma segurança mais do que nós temos hoje. Então, o senhor é contra o desarmamento? Sou contra o desarmamento, da forma como é colocado, e eu acredito que também há uma situação aqui que eu me recordo, por exemplo, os produtores rurais aqui, não quero fazer nenhuma... ocorria aqueles grandes assaltos às propriedades rurais aqui em Bagé, ocorreu muitas vezes aqui, e eles tinham uma grande quantidade de arma. A arma... Quem anda armado, ele tem que ter essa arma consigo, na sua cintura, e de uma utilização rápida. Ele não tem que ter a arma lá no guarda-roupa, lá no cofre, lá na sua... às vezes os armamentos ficavam na sede da propriedade e o capataz ficava na casa do lado. Não tinha acesso. E não tinha arma. Aí o que acontecia? Isso aí aconteceu várias vezes. Aí chegavam, cercavam a casa, o capataz desarmado porque não tinha arma, porque a arma estava lá no cofre lá do patrão, aí ou não estava no cofre, estava lá dentro, arrombava a casa e levava 20, 30, 40 armas. Quer dizer, então, a arma tem que ter um uso consciente e um uso não para dizer que eu tenho uma arma em casa. Tem a arma, tem que ter condições de usá-la, tem que ter uma condição psicológica madura, né, e ter conhecimento de uso de uma arma, e ela tem que estar consigo. Não adianta tu viajar e deixar a arma em casa. Arromba a tua casa, é mais uma arma na mão do malfeitor. O senhor acha que se a população estivesse mais armada ou armada, isso diminuiria a violência que você tem hoje? Os assaltos? Com certeza, com certeza. Mas haveria mais reação? Não haveria reação, mas hoje o malfeitor, ele sabe que a população não possui arma, então ele já vai com aquela tranquilidade, com aquela segurança. Agora, quando ele imagina, será que ele está ou não armado? Será que ele possui ou não arma? Ele vai pensar duas vezes. Então, essa aí é a minha colocação. Ele vai ter outro enfoque para o lado deles. A mesma coisa hoje com os novos carros que nós temos. Hoje dificilmente existe furto de carro. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo o roubo. Porque o momento que tu deixa um carro estacionado, travado, fechado, dificilmente alguém consegue ligá-lo e fazer ele funcionar e levar. Então hoje está acontecendo o contrário, o roubo, né? No momento que o seu motorista vai descer do carro, principalmente em Porto Alegre, ali que dá o roubo, o assalto, porque a chave está ali, o carro está aberto e ele tem mais facilidade. Agora, e geralmente esse motorista está desarmado. Claro que aí vão dizer, mas é preferível não reagir, porque se reagir... É a política que a própria polícia prega, né? É o que se prega. Agora, tu tem que saber, a autoridade policial tem que saber para quem está dando porte. Para quem está dando porte. Se ele tem habilidade para usar, se ele sabe o momento certo de usar, se ele sabe o momento de não usar, de preferir não usar. Então é uma questão muito... Agora, da forma que está, eu acho que não deve permanecer. Deve haver alguma alteração, né, para que seja diminuído, né, essa restrição ao porte de arma. Vamos falar um pouquinho sobre o advogado. O senhor hoje é um conciliador, é isto? O que é um conciliador? Nós somos... o código... A conciliação foi criada oficializada em 2010 pela instrução, pelo Conselho Nacional de Justiça,
pela sua resolução 125/2010, em que cria os conciliadores e os mediadores. É um trabalho, a princípio, voluntário, e agora em 2015, pela vigência do novo Código de Processo Civil, todo o processo que ingressa em juízo deve ser propiciado, né, ao seu autor e às partes a possibilidade de uma conciliação ou de uma mediação. Então, para que desafogue, né, o judiciário, e essa conciliação e essa mediação, que são diferentes, né? O senhor também é mediador, né? Eu também sou mediador. Então, essa conciliação é na busca de um entendimento entre as partes para que esse processo seja extinto. Nós, como mediadores e como conciliadores, não agimos nem como juiz, nem como advogado, nem como promotor, enfim, e não sugerimos. A gente apenas, com uma série de técnicas que são aplicadas, a gente sugere que aquele diálogo que foi rompido entre as duas partes, ele volte a se restabelecer, e em se restabelecendo, porque muitas vezes um processo leva 5, 10, 15 anos, e é feita, né, a condenação de uma das partes, é pago aquele valor exigido, mas o problema permanece, porque não houve um entendimento entre as partes. Então houve um perdedor e um ganhador, e nós não buscamos isso aí, que haja um perdedor e um ganhador. Nós buscamos onde que todos saiam, de certa forma, ganhando, né? Então é um trabalho novo, nós trabalhamos já desde o ano passado, fizemos um curso junto ao Tribunal de Justiça, primeiramente de conciliador. Agora fizemos um novo curso de mediador. O mediador já envolve família, já envolve onde tem uma complexidade maior e é um tempo maior e são várias sessões, enfim, onde a gente busca, né, esse entendimento entre as partes. E também somos conciliadores privados, né, na área de família. Mas é uma nova visão do Poder Judiciário, onde se busca, né, como o próprio nome diz, é conciliar e mediar, para que... Hoje nós temos aqui no Sejusc de Bagé em torno de 20% a 25% de conciliações, né? Que casos mais comuns o senhor tem pego ou mediado? A conciliação e a mediação, ela segue alguns princípios, que é a confidencialidade, então a gente... Mas eu posso dizer assim, todo fato que entra em juízo hoje, todo o processo que entra em juízo, ele primeiramente vai para a mediação. Isso aí é uma obrigatoriedade, né, de haver essa mediação. Não é obrigatório as partes concordarem que haja essa sessão de mediação, mas é um formato diferente. Onde ele é o princípio do processo ou não. É o princípio do processo. Se houver o entendimento, o processo extingue-se ali. Se não houver, ele segue seu rito normal. Então, mas é muito, muito bom quando a gente consegue uma mediação, porque ali a gente não está discutindo valores monetários, a gente está discutindo situações que surgiram, às vezes, por mau entendimento, e é muito bom. Nós fizemos mediações ali, só para falar assim, dar um exemplo, sem mencionar nomes e nada, onde se faz um acordo de uma questão de vizinhança, ou enfim, de pagar aquele valor em 2, 3, 4 vezes, às vezes de R$25 cada parcela. Quer dizer, são valores mínimos, de pessoas que também recebem pouco, mas tem um problema muito maior, que é a questão de relacionamento. Então elas saem dali satisfeitas uma com a outra, conversando, que nunca mais tinham se conversado, nunca mais. Então chegam a um consenso. Chegam a um consenso, e é muito, muito engrandecedor para a gente, assim, porque quando a gente consegue, né,
a gente somos, geralmente são dois conciliadores, o conciliador e o outro conciliador fica observando, então, e tu não opina, tu não sugere nada, apenas tu conduz dentro de uma técnica especial desenvolvida para que elas busquem aquele diálogo. Bom, agora o senhor também é um viajante, um motociclista viajante. Me fale um pouquinho sobre esse seu hobby de viajar pela América do Sul. O viajar, a gente é motociclista comecei depois desde 2000, né? E a gente viaja bastante. E não só de carro, não só de moto, eu viajo muito de carro também com a minha esposa Maria Braides. Então podemos dizer porque viajar de carro é mais, quando se viaja com outra pessoa é mais seguro, até mais... porque o viajante de moto ele passa às vezes por muitas intempéries, enfim. Mas eu tenho viajado muito de carro pela América do Sul. Então a gente fazíamos aí quase todo ano uma viagem. A primeira foi de 6.000 quilômetros, que foi ao Chile, passando pela Cordilheira dos Andes, enfim. A outra já fizemos um pouco mais, já fizemos de 9.000 quilômetros, que a gente subiu a Argentina, entrou na Bolívia, entramos no Peru, descemos pelo Chile, fizemos o Salar de Uyuni na Bolívia, fizemos o deserto na Bolívia. Então é uma coisa muito, muito boa, muito interessante, porque não é aquela viagem de pacote, de turista, enfim, que tu vai já com o pacote pronto. Tu vai, tu tem o teu roteiro, não sabe como é que... Às vezes tu olha no mapa assim, isso aqui, daqui, ali são 120 quilômetros. 120 quilômetros, tá, vamos fazer em 2 horas. Tu leva o dia para fazer os 120 quilômetros, porque tu está fazendo sobre a cordilheira, tu está fazendo sobre estradas que tu tem que viajar 10, 15, 20 quilômetros por hora, sobre... dificuldades, enfim, fizemos uma passagem de Passo de Água Negra pela Cordilheira, onde passam 5, 6 carros por dia. Então aí se tiver qualquer dificuldade de combustível ali, né? Então, e depois fizemos uma outra grande viagem de carro também. Aí foi eu, minha esposa Maria Braides e o meu filho o Tiago, que fizemos o Ushuaia, fizemos todo o sul do Chile, enfim. Quer dizer, o Chile a gente praticamente conhece ele de ponta a ponta dentro dessas viagens, né? E de moto também, agora, mês passado, fomos ao Chile de moto Então, e agora, a partir desse mês, as viagens têm que ser aqui pelo Brasil, porque a cordilheira fica bastante difícil de passar, por causa das geleiras, enfim, aí já se torna bem mais difícil. Então, a gente procura viajar pelo Brasil aqui. Estávamos com uma viagem marcada agora para a Bahia, não sei se vai sair ou não, mas então é isso aí que a gente busca. A partir dessas suas viagens, de conhecer o mundo, conhecer pessoas, lugares novos, quais são os valores mais importantes hoje para o senhor, a partir desse novo conhecimento? Olha, tem 2 tipos de viajantes. Tem aquele que vai numa agência de turismo, compra a sua passagem, chega lá, está com hotel reservado, está tudo... E essa viagem de aventura que nós fizemos, por exemplo, tu está percorrendo o deserto da Bolívia. Tu não sabe onde tu vai encontrar um local para pernoitar. E às vezes tu chega naqueles abrigos e está lotado, aí tu tem que seguir para outro. Aí tu chega num abrigo desses, o aquecimento do chuveiro elétrico lá, e a água que vem lá da cordilheira, que desce, que passa pela lareira, uma serpentina, ao aquecimento daquela água é que tu vai tomar teu banho aquecida porque não existe energia elétrica. Quando existe uma energia de gerador próprio, que ela desliga tão logo aquele pessoal daquela excursão se acomode. Então os locais são os mais rústicos possíveis, são casas de adobe. O que é o adobe? São casas de barro, de torrões de leiva, enfim. O exemplo de São Pedro de Atacama. São Pedro de Atacama é um grande polo na América do Sul de turismo, onde tu encontra gente de toda a parte do mundo. Aí tu fica num hotel lá, é uma casa de adobe, de barro, todas são assim, né, no meio do deserto, com dificuldades, enfim. Mas onde tu encontra as belezas naturais deslumbrantes, né?
que até uma das viagens, a primeira vez que eu atravessei a cordilheira, eu falei para minha esposa Maíra Breis, parece que nós estamos numa outra dimensão, parece que nós estamos até no paraíso, aquele deslumbramento, daqueles coloridos, cores de várias matizes, enfim, dos morros, das areias, dos granitos, das geleiras permanentes, da falta da altitude, do ar rarefeito, de tu ter que caminhar quando tu desce do carro ou da moto, como se tu estivesse caminhando, imagino que seja assim, até na Lua. Tu tem que dar passos por passos a 5.700 metros de altitude, porque senão te falta oxigênio, tu desmaia. Então, a moto ou o carro, o rendimento diminui a força, tudo é diferente, né? Mas e onde tu convive com pessoas simples, puras, pessoas daquelas formações dos povos ali dos Andes, da Bolívia, do Peru, enfim. E aí tu tem aquela mas andar na Bolívia é muito perigoso. Isso aqui não é perigoso, não. Talvez até no Brasil, em certos lugares, é mais perigoso que andar no interior da Bolívia. O senhor citou muito a sua esposa. Qual é o valor da família para o senhor? É importante, porque nós estamos sempre... dependemos da nossa formação desse núcleo familiar, né? Então, nessa questão sou muito feliz, porque eu tenho os nossos 4 filhos, todos, né, estão bem encaminhados, enfim. A mais velha advogada trabalhando comigo, a Daniela trabalhando, se formando e aí a importância também, porque Bagé se formou na Unipampa, trabalhando na reitoria da Unipampa, o outro filho estudando na Unipampa, concluindo engenharia, já o 4º filho começando engenharia agora em Rio Grande, enfim. Então, a família estruturada, então, nos dá essa sustentação necessária, né? O que ainda falta realizar em termos de projeto de vida? Olha, eu quero ter saúde e disposição física para continuar pilotando a minha moto aí pela América do Sul por muitos, muitos anos, né? E realizando passeios com a minha família. Depois de velho, eu comecei a estudar inglês. Quero ver se o ano que vem é um projeto, né, de ficar uns 2 meses lá por Londres lá para desenvolver o inglês. Enfim, são essas coisas assim e viver cada dia, né? Cada dia nessa Bagé que me recebeu, me aceitou e que eu tenho tantos amigos, né? Esse aí é nosso projeto de vida. Como é que o Zefredo Lopes quer ser lembrado pelos bagenses daqui a algum tempo? Até não penso nisso aí, em ser lembrado. Eu acho que isso aí, se for lembrado, que seja uma coisa ao natural, né? Mas não busco, né, assim, ser lembrado. Eu busco em estar de bem comigo, com as pessoas que me cercam, enfim. Mas essa questão de lembrar, não acho que, se for lembrado, que bom, né? Dr. Zefredo Lopes, nosso entrevistado de hoje, do programa Guardados da Memória. Obrigado, doutor, por ter estado aqui conosco e nos receber na sua casa. Muito obrigado a vocês. Um abraço a ti e a todos os ouvintes da TV Câmara. E satisfação, né, ter conversado todo esse tempo com vocês aí. O programa Guardados da Memória volta numa próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua companhia.